O que aparentava ser apenas mais um conjunto de dívidas cobradas judicialmente escondia, na verdade, um problema social e econômico muito profundo, com riscos de ruína financeira para a cidade do Natal e comprometimento dos serviços públicos essenciais oferecidos à população. Em 2016, eu recebi aqui a visita de um procurador da Fazenda Nacional preocupado justamente com esses processos que tramitavam aqui. O que é que acontecia? Não se conseguia expropriar nada da Urbana, porque de fato a Urbana não tem patrimônio, sequer o terreno que funciona a Urbana pertence à Urbana. E o que terminava acontecendo é que a gente redirecionava os débitos para o município. Quando isso acontecia, às vezes o TRF, o nosso tribunal, mantinha as decisões, às vezes não mantinha. Qual era o argumento para não manter quando isso acontecia? Se dizia da necessidade, processo a processo, de se tentar expropriar a própria Urbana, ou seja, a responsabilidade do município seria subsidiária. O problema é que, como nós tratávamos a coisa de forma meio que intuitiva, porque sabíamos, ante a multiplicidade de processos, que não havia nada a se expropriar da Urbana, às vezes o juízo terminava atuando em cada processo no piloto automático e vinha a decisão justamente de reforma da decisão anteriormente proferida aqui. Então o procurador da Fazenda Nacional veio trazer essa preocupação dizendo que seria um absurdo, e de fato me parece que seria, que alguns desses créditos fossem extintos por prescrição intercorrente ante a dificuldade de se expropriar, o que seria um crédito em desfavor de um ente público, no caso, tanto a Urbana quanto o município do Natal, que de fato responde e passou a responder posteriormente por esse crédito. Então, após essa visita, surgiu a ideia de se marcar uma audiência bem ampla, uma audiência mais ampla, para que nós pudéssemos compreender o tamanho do problema a partir da reunião de todos esses 50 e poucos processos que estavam aqui em tramitação. Então, o primeiro ponto foi localizar cada um desses processos aqui na vara. Esses processos eram físicos na época, esses processos foram apensados, foram reunidos, determinamos que as execuções correriam num processo piloto e marcamos uma audiência. Para esta audiência, não chamamos apenas as partes no processo, porque se percebia, quando esses processos foram efetivamente reunidos, que o débito da Urbana tinha um valor muito significativo, eu diria, atingir ali uma cifra assustadora. Então, surgiu a ideia de se promover uma gestão desse conflito de forma mais adequada. E ante esse valor se percebeu que algumas instituições do Estado precisariam ser alertadas do que estava acontecendo, porque, ao fim e ao cabo, havia o risco ali de comprometimento dos serviços públicos da cidade em função do elevado valor do débito. Então, para essa audiência foi chamado o presidente da Urbana, o staff da Urbana. O município foi chamada naturalmente a Procuradoria, mas foram chamados alguns secretários estratégicos. Chamamos o Ministério Público Estadual e o Federal. Chamamos o Tribunal de Contas para audiência. Repito, como forma de alertar e se perceber como é que nós poderíamos dar encaminhamento a um problema tão profundo. Aquelas causas judiciais que tramitavam de forma pulverizada logo se revelaram um caso complexo, envolvendo dívidas fiscais e trabalhistas, além de inúmeros outros problemas. Valores que superavam a cifra dos 500 milhões de reais. Tudo isso no cenário da Companhia de Serviços Urbanos de Natal, a Urbana, que no início concentrava mais de 1.100 funcionários e hoje conta com 700. Nós tínhamos cerca de 300 processos da Urbana e a partir dessa cooperação, que foi firmada Justiça do Trabalho e Justiça Federal, nós passamos a enxergar tudo de uma forma macro e passamos a juntar esses processos. E a partir daí conseguimos ter a dimensão do impacto financeiro e social que esses processos geravam sobre os trabalhadores e sobre o município de Natal. Os números alarmantes, as quase centenas de processos acumulados na Justiça Federal do Rio Grande do Norte e no Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região sinalizavam para uma aparente e inevitável falência da empresa. E as consequências seriam duríssimas para o município do Natal, que responde de forma subsidiária pelo débito da empresa municipal. O tratamento estrutural do caso era a única alternativa para a solução de um problema tão profundo. Nós estamos falando de um
de uma reunião de execuções fiscais que, na época em que surgiu a ideia de se tratar essa demanda como uma demanda estrutural, de se instituir a governança, somavam mais de 300 milhões só de dívidas fiscais, afora um montante bem considerável de dívidas também trabalhistas. Então, o tratamento ordinário, normal, dessas demandas como uma execução fiscal, segundo diz o Código de Processo Civil, segundo diz a Lei de Execução Fiscal, implicaria numa verdadeira ruptura realmente, num impacto muito drástico no orçamento. Para se ter ideia, 300 milhões, que era esse montante à época, representava quase 20% da arrecadação, de toda a arrecadação do município durante um exercício. Então, se enxergou a necessidade de realmente se conferir um tratamento estrutural, porque de nada adiantava solver esse crédito, fazer o pagamento desse crédito, à custa de, inclusive, se colocar em xeque a própria prestação do serviço público, não só do serviço público de limpeza, porque fatalmente isso iria conduzir à liquidação da empresa, mas também de outros serviços públicos, uma vez que seria extraído do orçamento valores muito significativos e que comprometeriam certamente o desenvolvimento e a prestação de outros serviços. Mais uma metodologia inovadora focada no esforço conjunto e proativo das Justiças Federal e do Trabalho, que passaram a atuar conjuntamente em um sistema de governança judicial compartilhada, garantiu à empresa estatal encontrar alternativas de quitação e solvência da empresa. A governança surgiu a partir do momento em que nós marcamos uma reunião durante a pandemia entre o juízo, no caso, entre a Sexta Vara, a presidência do TRT da 21ª Região, com o juiz responsável pela área estratégica de execuções, como também o prefeito do Natal e seus secretários. Nessa reunião, nós acertamos que a Urbana estaria em supervisão judicial, que nenhuma decisão estratégica poderia ser tomada na Urbana sem conhecimento daquilo que hoje a gente chama carinhosamente de governança, mas seria do juiz da Sexta Vara. Como também nós acertamos que nós tentaríamos racionalizar os bloqueios que eram efetuados pela Justiça do Trabalho nas contas da Urbana, como de fato conseguimos. Hoje, nós recebemos, isso já há alguns anos, um repasse mensal de R$500 mil do FPM, do município do Natal, e esse valor é direcionado para o Sejusc da Justiça do Trabalho, onde existe uma fila de créditos trabalhistas que são pagos como se fosse um precatório expedito. E hoje não há mais bloqueios nas contas da Urbana, o que facilitou muito a gestão da empresa. Para além disso, todos os anos a Urbana, em função da previsão em acordo coletivo, precisava se reunir com o sindicato de forma a rever os valores dos salários, né? De forma a definir o percentual de reajuste dos salários. E no momento em que a Urbana entrou em supervisão judicial, foi dito ao sindicato que a Urbana não tinha autonomia para aumentar o salário de ninguém, porque isso impactaria justamente no que se estava tentando ajustar aqui. Foi então que a governança, de fato, se consolidou, eu diria institucionalmente, porque ela estava consolidada no papel, quando ela se consolidou quando a Justiça Federal começou a participar das audiências na Justiça do Trabalho no contexto das tratativas quanto ao acordo coletivo. E desde então a Justiça Federal participa junto com a Justiça do Trabalho disso. Para além disso, eu confesso que quando a governança foi acertada com essa supervisão da Urbana em relação às decisões estratégicas, eu passei alguns dias sem dormir porque eu percebi, depois que a governança foi criada, o tamanho da minha responsabilidade, porque eu não sei opinar sobre algumas questões estratégicas da empresa, né? Então, durante 2 meses, a governança estava acertada, mas eu não marquei nenhuma audiência tentando pensar na melhor forma de operacionalizá-la. Foi então que surgiu a ideia de se entrar em contato com a presidência do Tribunal de Contas, porque se existe um órgão vocacionado para orientar o juízo quanto a esses temas, era o Tribunal de Contas. Foi então nesse momento que o Tribunal de Contas também ingressou na governança, mas posteriormente contamos também com a entrada do Tribunal de Justiça e dos Ministérios Públicos que nos auxiliam aqui também na condição de consultores, né? O Ministério Público Federal e o Ministério Público do Trabalho. Olha, é importante que a Justiça sempre traga o julgador, seja no âmbito da Justiça Federal, Estadual ou do Tribunal de
quando o julgador possa se apoderar de elementos técnicos que lhe embasem as decisões. Então, você ter um consultor, um especialista, você ter alguém que tecnicamente traz elementos fortes, concretos para o processo, vai sempre facilitar e dar segurança para a decisão a ser proferida. É importante essa figura, né? E é importante que os elementos que conduzem a decisão sejam os elementos mais concretos possível, levando em consideração, como diz a nova lei de introdução às normas do direito, também todas as circunstâncias envolvidas na lite. A solução encontrada foi uma solução criativa, uma solução que dá à empresa uma sobrevida, ou seja, a possibilidade da existência da empresa e a possibilidade de que ela cumpra realmente esse passivo. A Justiça e a Procuradoria Federal a poder realmente hoje, a partir desse acordo, realmente efetivar o recebimento dos créditos havidos, né? E ganha muito mais a sociedade potiguar, a sociedade natalense especificamente, porque o trabalho que é desempenhado pela Urbana é um trabalho importante do ponto de vista de saúde, de saneamento, e a sociedade, como eu disse numa breve fala aqui, precisa se apoderar disso. O controle social precisa ter essas informações para acompanhar e poder dar sua contribuição, seja cobrando ou seja realmente na contribuição. Quando o cidadão, a cidadã paga a sua taxa de limpeza, porque ela sabe que aquilo faz jus a um serviço de qualidade que ele está recebendo. Com a cooperação judicial, eu posso dizer que a gente deu um salto no tratamento desses processos. Nós conseguimos compartilhar não apenas os processos, mas nós compartilhamos valores, nós conseguimos resolver processos de anos aqui na Justiça do Trabalho através de repasse de valores da Justiça Federal para a Justiça do Trabalho, e dentro da Justiça do Trabalho nós conseguimos resolver processos que também estavam impactando na Justiça Federal, uma vez que o crédito trabalhista ele tem preferência. Então, a partir dessa cooperação, nós conseguimos resolver tanto os problemas dos trabalhadores, como também da Urbana como um todo. Os desafios eram enormes desde o início, e para problemas judiciais profundos, a legislação processual não oferece respostas prontas. O tratamento estrutural exige ousadia e criatividade para inovar com responsabilidade e soluções dialogadas com os atores processuais e a participação da sociedade. Como toda inovação, é preciso trabalhar com tentativa e erro. Nem sempre as primeiras ideias dão certo de imediato. O primeiro passo foi reunir todos os processos para analisar a dimensão do problema. Além de inovadora, a proposta era fascinante e sustentável. Foi também marcada uma audiência com participação ampla de várias instituições, incluindo os Ministérios Públicos Federal e Estadual, assim como o Tribunal de Contas. Desse contexto todo, né, após a visita do Procurador da Fazenda Nacional, no início da audiência eu decidi colher o depoimento do presidente da Urbana, que me dizia de quão lamentável era essa situação, porque ele dizia que não conseguia conceber como uma empresa tão rica poderia estar numa situação como aquela. Eu disse, mas qual é a riqueza da Urbana? Ele disse, a Urbana tem uma riqueza enterrada. Aí eu disse, qual é essa riqueza? Ele disse, é lixo. Eu disse, lixo? E aí ele veio me explicar justamente como havia tecnologia para monetização do lixão de Cidade Nova. Aí eu perguntei a ele, o senhor está sugerindo que eu penhore o lixão? Aí ele disse, pode? Eu disse, pode. Tudo que é suscetível de apreciação econômica pode ser penhorado. E aí o que a gente pode fazer é desenvolver aqui um projeto por meio do qual o produto da monetização desse lixão seja aproveitado aqui para pagamento do débito. E durante algum tempo nós tentamos que isso fosse operacionalizado. Eu penso que não conseguimos, muito em função do momento que o Brasil vivia, porque era algo muito inovador e nem sempre o mercado compra ideias muito inovadoras, né? Mas eu penso que teria sido um resultado fantástico, porque é ambientalmente adequado, sustentável e que não comprometeria essencialmente as finanças do município no pagamento do débito. Além de inovadora, a proposta era fascinante e sustentável.
Para pagamento das dívidas fiscais, a Justiça Federal iria acompanhar um plano de trabalho que envolvia o chamamento público de empresas interessadas em explorar o antigo lixão da cidade do Natal. Foram dezenas de reuniões, workshops no Laboratório de Inovação da JFRN e mesmo audiências públicas. Inclusive, um dos workshops aconteceu via plataforma do YouTube, onde, do pátio da Urbana em Natal, centenas de garis participaram. Em um dos momentos das tratativas, todos os vereadores de Natal estiveram reunidos na Justiça Federal com o magistrado Marco Bruno Miranda. Havia a necessidade de uma lei municipal para que o plano de trabalho prosseguisse. Após toda a explanação, que contou com a participação do juiz federal Eduardo Dantas, os vereadores chegaram a abrir uma sessão informal da Casa Legislativa na própria sede da JFRN e, poucos dias depois, aprovou um projeto de lei essencial para que o plano de trabalho fosse executado. A URBANA não é simplesmente a cobrança de uma dívida, ela envolve, na verdade, o pagamento de débitos, uma situação complexa que envolve a prestação de serviços públicos, o interesse dos trabalhadores, o interesse da própria cidade de Natal. E nessa reunião que nós tivemos aqui, nessa sessão informal da Câmara dos Vereadores aqui na Justiça Federal, eu tive o papel de explicar um pouco sobre esses aspectos estruturais e como eles se conectam e, de certo modo, como a Câmara era importante também para a resolução desse problema através da aprovação de uma lei que permitiu a melhoria na gestão dos ativos da Urbana. Então, a participação foi exatamente nesse sentido de sensibilizar para esses aspectos estruturais que normalmente não são destacados numa ação de execução fiscal. Vieram então a crise econômica e depois a pandemia. O plano de trabalho não conseguia mais avançar. Foi necessário pensar em uma mudança de rumo. O município, a essa altura, falava em fechamento da Urbana e nas dificuldades em lidar com questões trabalhistas que se avolumavam. Surgiu então a ideia de implementação de uma governança judicial compartilhada com a Justiça do Trabalho. Ainda no início da pandemia, o acerto ocorreu numa reunião realizada entre a Justiça Federal, o Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região e o município do Natal. A reunião contou com a participação do então presidente do TRT, Bento Herculano, e do prefeito de Natal, Álvaro Dias. Nas primeiras reuniões, nós tivemos umas dificuldades até de entender o contexto. É uma coisa nova, é inovadora essa governança judicial. A questão da cooperação interinstitucional também é algo muito novo dentro do Poder Judiciário. E a partir daí nós fomos engateando, fomos nos conhecendo e fomos inovando. Realmente a maior dificuldade foi pensar como a gente faria essa governança judicial. Então, entender todo o processo e fazer com que todos os atores entendessem, principalmente falando da Justiça do Trabalho, o próprio sindicato, os próprios trabalhadores, todos tinham que entender o que estava acontecendo para que todos, de forma cooperativa, pudessem colaborar nesse importante processo de recuperação dessa empresa que trata do nosso lixo aqui em Natal. Com o início da governança judicial, ficou acertado que a Justiça do Trabalho não mais realizaria bloqueios na conta da Urbana. O município destinaria mensalmente à Justiça Federal um percentual do FPM para a quitação das dívidas trabalhistas. Esse valor seria repassado à Justiça do Trabalho, que amortizaria progressivamente as dívidas. Com valores que também eram arrecadados na cobrança de taxa de lixo e repassados à Justiça Federal, foi possível quitar milhões de reais em dívidas trabalhistas e reduzir o quadro de funcionários da Urbana, que contava com centenas de aposentados na ativa em situação irregular. Mais uma cooperação entre a Justiça Federal e a Justiça do Trabalho. Os repasses realizados pela Justiça Federal para os processos que tramitam no Sejusc beneficiaram mais de 300 trabalhadores. Destaque também para os acordos firmados nas ações coletivas, envolvendo o pagamento dos direitos trabalhistas, a recomposição salarial da Urbana e a regularização dos débitos fiscais. Cada audiência trazia uma pauta própria, mas sempre no foco de tentar manter a empresa estatal viável, garantindo assim o emprego de 700 pessoas.
uma audiência que, a primeira audiência em que a gente foi chamado a participar da mediação do acordo coletivo envolvendo o Sindicato dos Trabalhadores vinculados à empresa e a própria Urbana, foi um momento de extrema dificuldade. Não só pela falta de expertise que a gente na Justiça do Trabalho tem para a condução desse tipo de problema, né, de audiência, mas também pela antagonicidade dos interesses ali envolvidos. Então, por isso a importância enorme da cooperação que foi estabelecida com a Justiça do Trabalho, através do SEJUSC, da doutora Simone, que hoje integra a governança como consultora, para que eles pudessem nos fornecer essa expertise, não só em relação à matéria trabalhista, mas também na mediação desses conflitos. A partir daí a gente conseguiu, né, nesse primeiro momento, se estabelecer um diálogo muito profícuo e que terminou culminando com a celebração do primeiro acordo coletivo mediado pela Justiça Federal, né, pela governança em cooperação com a Justiça do Trabalho, e hoje já foram 3 acordos coletivos que foram mediados nessa sistemática e que vem dando um resultado muito interessante. Nesse processo estrutural há um grupo de profissionais com destaque, é o de consultor judicial. O juiz federal Caio Diniz, a juíza do trabalho Simone Jalil e o desembargador federal Leonardo Rezende atuam neste papel, sendo consultados e opinando com suas experiências sobre os fatos envolvendo o caso da Urbana. Mais recentemente, os procuradores Fernando Rocha, do Ministério Público Federal, e Gleidson Gadelha, do Ministério Público do Trabalho, também passaram a atuar como consultores. Veja, esse processo tem características muito específicas, né? Envolve, né, uma grande dívida, uma situação de endividamento crescente, em que as soluções tradicionais para a execução resultariam em uma solução impactante demais nos interesses dos cidadãos, da própria empresa, enfim, não seria uma solução interessante do ponto de vista do interesse público. O desenvolvimento de estratégias que envolvem as várias instituições relacionadas a esse específico conflito, atuando em cooperação sob uma governança que é feita pelo judiciário, mas que respeita o protagonismo das partes, tem sido extremamente importante para encontrar soluções que equilibram os diversos interesses em jogo. Uma vez que eu havia presidido por quase 2 anos a demanda, estado à frente de algumas discussões importantes, a minha figuração como consultor garantiria que alguns eventos importantes que aconteceram ao longo desses 2 anos não fossem perdidos. É realmente uma preservação da memória histórica, além, naturalmente, de todos os papéis que um juiz consultor exerce nesse tipo de demanda, como um juízo de contenção, um juízo de informação, de aconselhamento, mas particularmente no meu caso, havia necessidade realmente de se garantir essa memória histórica. Foi muito importante tratar todas as demandas de forma agrupada, porque na realidade tinham demandas diferentes, mas todos eram interesses trabalhistas. Então, e essas coisas, né, os empregados sempre falam com um com o outro, a partir do momento que nós agrupamos e que o sindicato foi chamado, que o Ministério Público do Trabalho foi chamado, nós conseguimos de uma forma conjunta encontrar a melhor solução para cada um desses processos. Não seja falando de recomposição salarial através de acordos coletivos, seja tratando do problema do FGTS que estava em atraso o recolhimento, seja tratando problemas de insalubridade dentro do ambiente de trabalho, seja tratando de pessoas que estavam aposentadas, queriam a dispensa, outras que queriam ser reintegradas. Então, a partir dessa visão coletiva, nós podemos tratar as demandas de forma melhor, em que todos entenderam e todos foram contemplados. A complexidade do caso Urbana é envolvida não apenas nas dezenas de processos, mas também concentrada na diversidade de pautas tratadas nos autos. Um fato emblemático foi o debate sobre a recomposição salarial dos servidores da empresa. As procuradorias da Fazenda Nacional e do município do Natal, convencidas da seriedade dessa atuação institucional, têm colaborado intensamente com os trabalhos. O prefeito de Natal, Álvaro Dias, chama a atenção para o fato de que as dívidas da Urbana sempre foram um grave problema para o qual o município não encontrava solução devido ao volume de débito diante da arrecadação mensal. Acredito que vamos chegar aí a um bom termo, porque realmente está sendo muito bem conduzida, as questões muito bem equacionadas, a Procuradoria representando o município, atuando, acompanhando passo a passo, e acredito que vamos aí conseguir chegar a um bom termo
procurando equilibrar a situação e as finanças da Urbana e do município de Natal. O resultado desse trabalho é sentido por todos. Eu acho que a governança que foi implantada na Urbana era uma conquista dos trabalhadores, porque nós, com essa luta toda, nós salvamos 710 empregos, né? Pagamos uma dívida impagável desde a estrutura da empresa, que era a parte patronal, uma dívida com a Receita Federal, e a governança ela conduziu muito bem. Eu acho que a governança ela tem que se espalhar pelo Brasil inteiro. Inicialmente eram as Justiças Federal e do Trabalho, mas no ano de 2024 foi integrada à Governança Judicial o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. A participação do Tribunal de Justiça no processo de governança reside em dois pilares fundamentais. O primeiro, a atuação como consultor judicial, auxiliando a Justiça Federal nesse processo específico, que é um processo estrutural, um processo mais complexo, um processo que traz uma complexidade inerente em razão das disputas envolvidas e dos interesses contrapostos de vários atores processuais. O segundo pilar de contribuição efetiva do Tribunal de Justiça reside em dois tipos de ações que serão implementadas. O primeiro residirá em discussões que serão tomadas a respeito da possibilidade de acordos, rodadas de acordo direto, contemplarem alguns precatórios que a Urbana possui e que, em razão da subsistência dessa dívida e da possibilidade de acordo direto, serem levantados valores que sirvam efetivamente a que a empresa possa se soerguer financeiramente. E a segunda iniciativa fundamental de grande importância reside na organização de mutirões e acordos em execuções fiscais que possibilitem à empresa receber créditos em ações que tramitam na Justiça Estadual. Esse é um esforço concentrado das Justiças Federal, do Trabalho e Estadual, que atuam em estreita cooperação para viabilizar a quitação das dívidas fiscais e trabalhistas da Urbana, evitando que as execuções pudessem comprometer seriamente as finanças do município de Natal e levar ao fechamento da empresa, causando desemprego em massa, o que seria o caminho mais óbvio. As procuradorias da Fazenda Nacional e do município do Natal, convencidas da seriedade dessa atuação institucional, têm colaborado intensamente com os trabalhos. Todo esse trabalho começou no ano de 2016. Diversas já foram as etapas percorridas com a implantação do modelo de governança em 2020. E o ponto alto dessa história ocorreu em junho de 2024, com a assinatura do termo de regularização dos débitos fiscais da Urbana. A negociação, gestada no âmbito da execução fiscal, garantiu uma redução de 65% da dívida. Mais do que isso, o compromisso do pagamento a partir da implantação de métodos rígidos de governança na companhia. O juiz federal Marco Bruno Miranda avalia que o acordo garante não apenas a solvência da empresa e a garantia dos mais de 700 empregos, mas também a saúde financeira da própria Prefeitura do Natal. Equalizamos uma dívida de mais de 30 anos, uma dívida que já tinha um importe aproximado de 500 milhões. E o município de Natal, com toda a transação que hoje a PFN realiza, conseguimos descontos consideráveis, algo em torno de 50% efetivo. Então, reduzimos para 250 milhões essa dívida e parcelamos isso em algumas espécies 60 meses, outros 90, outros 120. Né? E, historicamente, conseguimos um negócio jurídico processual que vai permitir que o município de Natal ainda possa comprar precatórios de cedentes terceiros e, com isso, também conseguir deságios para poder fazer o pagamento do crédito. Então, a gente imagina que a gente conseguiu, com essa negociação, reduzir algo em torno de 70% da dívida e equalizando, enfim, a dívida histórica e monstruosa que era da Urbana. Então, além de todo o desconto que nós já conseguimos com as transações da Fazenda Nacional, nós ainda vamos conseguir descontos extras, que são os deságios de pagamento que nós vamos fazer comprando precatórios, uma prática que é totalmente feita no mercado, né, entre os entes privados, e nós, de uma forma muito inovadora, vamos trazer para fazer a compra para os entes públicos. Bem, a Procuradoria da Fazenda Nacional do Rio Grande do Norte vem atuando junto à cobrança fiscal dos débitos da Urbana há muito tempo, né? E durante todo esse período, nós percebemos que a solução do passivo fiscal passava por medidas não ortodoxas, né? O caminhar do processo, naturalmente, a partir da citação, cobrança, né, e eventual construção do patrimônio da Urbana, não traria um desfecho favorável, né, e esperado pela Fazenda Nacional, assim como traria muitos prejuízos para a própria empresa e para a sociedade como um todo. Até porque o problema de lixo público é um problema de meio ambiente
de Economia, Saúde Pública. Então, foi necessário, né, lançar um outro olhar, uma outra visão para a construção da solução para esse passivo fiscal. E nesse contexto, a Fazenda Nacional utilizou das ferramentas disponíveis pela legislação para a composição de um acordo viável para a Urbana e para o município de Natal, para a quitação sustentável desses débitos, né? O débito total da Urbana era na ordem de 530 milhões de reais. Nós conseguimos, a partir de um esforço conjunto, até mesmo com a Procuradoria do município de Natal, compor uma negociação, né, através da assinatura de acordos de transação, de adesão ao parcelamento excepcional dos municípios, assim como na formulação de um negócio processual. A partir de toda essa conjugação de esforço e desses instrumentos de negociação, reduzir o débito para em torno de 350 milhões, concedendo desconto significativo para a Urbana e através que vai poder quitar o seu débito ao longo de 240 meses, né, com parcelas que se enquadram dentro do orçamento do município de Natal. Na verdade, eu não consigo enxergar uma solução para esse problema fora de um ambiente institucional como esse, justamente em função da profundidade daquilo que eu posso chamar de interesses interconectados. São muitas instituições envolvidas. Sempre que uma instituição tenta equacionar um problema, essa solução tem uma consequência e resvala no interesse de uma outra instituição. Então, sem esse ambiente, que todos pensem de forma coletiva e sistêmica, eu penso que não há como solucionar um problema como esse, repito, no ambiente institucional e burocrático do Brasil. Então, eu penso que o grande legado aqui para o direito, para além, claro, do legado para a Urbana, para a cidade do Natal, é o desenvolvimento de um modelo capaz de descer a profundidade dos conflitos que são submetidos à apreciação do Poder Judiciário. E com uma vantagem, sem que o Poder Judiciário se utilize da força que lhe é inerente para solucionar esses problemas, né? Desenvolvendo uma capacidade de diálogo e de articulação com sem número de instituições. E assim, de mãos dadas com ações proativas e eficientes, as Justiças Federal, do Trabalho e Estadual do Rio Grande do Norte escrevem um capítulo importante na história do judiciário brasileiro. Eu penso que o maior desafio é que a governança tenha fim. E ela terá fim quando as instituições envolvidas, em particular o município e a Urbana, possam retomar sua capacidade institucional de resolver os problemas e de articulação com as próprias instituições. Então, talvez um importante legado seja justamente essa institucionalização da gestão pública, pelo menos nesse campo, no município do Natal. E quando isso acontecer, efetivamente a governança se torna despicienda, se torna desnecessária. As instituições que nela se envolveram vão assumir a posição que lhes é natural, que é a posição de coadjuvante no que se refere a políticas públicas como essa.